Existe um movimento muito estranho acontecendo com os homens e mulheres das nossas gerações. O que anda acontecendo com esses homens? Cara, o que aconteceu com os homens de hoje em dia? O que tá acontecendo com os homens? Alguém, por favor, pode me explicar? Os caras não têm atitude, não sabem conversar, não sabem ter um diálogo saudável. Se você usa a internet com frequência, provavelmente já se deparou com coisas que te fizeram se questionar sobre o rumo que a nossa sociedade está tomando. Pessoas que se identificam como animais. Oi, meu nome é Eric e eu me identifico como um coati. Linguagem neutra. Que eu sou não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Willer e Diller. E até homens passando maquiagem. Durante muitas gerações, homens e mulheres tinham papéis muito bem definidos na sociedade e dentro de suas casas. Mas hoje, a mensagem que nos vendem é diferente. Esses papéis já não são mais necessários. Ou pelo menos, é isso que estão tentando nos fazer acreditar. Estamos vivendo em uma era onde tudo está sendo redefinido, inclusive o significado de ser homem e mulher. Mas será que essa desconstrução da sociedade realmente está nos fazendo bem? Essas questões vão muito além de uma simples mudança de papéis. Há forças muito maiores agindo por trás disso, e se você já percebeu esses movimentos estranhos acontecendo, preste muita atenção no que eu vou te apresentar nesse vídeo. Nos últimos anos, surgiram inúmeras discussões sobre como nós deveríamos ou não viver, e muitas dessas conversas são vendidas como progresso. Temas como maquiagem masculina... É sobre, tipo, homem usar maquiagem, pintar a unha, usar Giovana maquiagem. Não quero que meu filho use maquiagem, mas eu, né? Eu vou querer que ele use maquiagem, que ele pinte a unha. Luta contra a masculinidade frágil. It's okay to be weak. E o empoderamento feminino. O que você está fazendo é mansplaining. Não é o seu lugar de fala. Vem sendo cada vez mais citados nas mídias sociais, com um tom de que isso é um grande avanço para a nossa sociedade. Mas o que vemos na prática não é bem assim. A verdadeira essência dos seres humanos é atacada, ridicularizada e tratada como um problema a ser resolvido. E é isso que a modernidade quer nos enfiar a goela abaixo. Mas hoje, vamos derrubar um grande parasita da nossa geração, a famosa masculinidade tóxica. É muito provável que você já tenha visto filmes, séries, novelas, entrevistas, notícias e todos os artefatos que podem nos influenciar sendo usados para desconstruir a imagem do que é ser um homem de verdade. E a gente está pensando em construir homens que sejam mais saudáveis, né? A gente tem uma masculinidade que é montada e isso causa para os homens uma série de questões muito ruins do ponto de vista pessoal, mas também de como eles tratam as pessoas. Enquanto isso, jovens totalmente carentes de exemplos masculinos ao seu redor buscam referências sólidas e inspirações para sua identidade, mas no final acabam encontrando um vazio completo. São ensinados a rejeitar os valores que antes formavam a base de seu caráter, e isso não é por acaso. Os dados são claros. Os homens estão cada vez mais fracos, se sentindo perdidos e sem nenhum tipo de senso de propósito. E nada é feito para que isso mude. Muito pelo contrário. A narrativa se intensifica cada dia mais. Mas por que a mídia, os influenciadores e até as grandes corporações apoiam essa visão? Você já se perguntou como isso pode te afetar? Ou qual é o objetivo por trás desses movimentos que enfraquecem os homens? Nesse vídeo, vamos explorar o que está por trás dessa narrativa de desconstrução e questionar o porquê de tantas vozes influentes buscarem derrubar os pilares que sustentam a masculinidade e que dão base para o crescimento de famílias estruturadas. Porque redescobrir o que significa ser homem me parece mais urgente do que nunca, e ao terminar esse vídeo, você vai entender do que eu estou falando. Para entender a crise da masculinidade, precisamos olhar para um movimento que marcou o último século, o feminismo. Teoricamente, em sua origem, o feminismo buscava direitos e oportunidades iguais para homens e mulheres, mas ao longo do tempo, essa luta começou a ser distorcida. Em vez de valorizar as diferenças que tornam homens e mulheres complementares, a mensagem do feminismo passou a sugerir que deveríamos ser iguais em tudo e que homens e mulheres não só poderiam, mas deveriam fazer as mesmas coisas. A maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? Essas pessoas só não perceberam que homens e mulheres são diferentes e que torná-los iguais criaria homens cada vez mais fracos e mulheres cada vez mais inseguras. E o homem fraco não piora apenas a sua própria vida, ele também prejudica e sobrecarrega todos aqueles que estão ao seu redor, principalmente sua mulher e seus filhos.
Homens fortes são responsáveis por partes essenciais do nosso cotidiano, e ignorarmos a importância que esses homens têm dá vida a uma sociedade totalmente vulnerável. Quando o homem encontra sua força, ele se torna capaz de exercer segurança emocional, física e financeira para a família. Isso permite que a mulher expresse sua feminilidade de forma mais plena e, convenhamos, no fundo toda mulher deseja um homem com essas capacidades. As pessoas ainda não entenderam que a verdadeira masculinidade não oprime, ela cria um ambiente seguro e equilibrado, e que quando o homem é presente, protege, provê e apoia sua família, ele traz prosperidade e paz para dentro de casa. É ele quem proporciona estabilidade emocional e uma base segura para que a sua mulher e os seus filhos cresçam com confiança. E quando isso é desconstruído, todos sofrem. Não só os homens, mas especialmente as mulheres e as crianças, que naturalmente se apoiam na figura masculina para ter uma vida estável. Agora, vai me dizer que uma mulher se sentiria segura com um homem de cropped ao seu lado? Onde se criam homens fracos, não existe lugar para segurança. A masculinidade de verdade não é um problema. Homens fracos são o problema. E todo esse desequilíbrio do masculino nos leva a famílias instáveis, onde a falta de referências fortes resulta em inseguranças, falta de propósito e crises de identidade, tanto para homens quanto para mulheres. Estamos incentivando jovens a rejeitarem valores que antes eram a base inata do caráter masculino. E o resultado não poderia ser mais óbvio. Uma sociedade com relacionamentos doentios. Então, na minha cabeça, eu beijar outras pessoas não vai fazer com que eu pare de me apaixonar pelo Lucas. Famílias fragmentadas e indivíduos completamente perdidos e desvirtuados. Mas se existe uma importância tão grande dos homens, por que eles estão entrando em extinção? Quem se beneficia com isso? Se estruturas familiares são a base de uma sociedade e homens fortes sempre foram a peça-chave para sustentá-las, por que tantas forças parecem empenhadas em desconstruir esses valores? A grande verdade é que existe um jogo de poder acontecendo a todo momento, onde poucas pessoas que conseguem controlar grandes massas podem guiá-las a fazerem o que elas quiserem, sem necessariamente se importar com o futuro ou com o bem da sociedade, mas apenas com seu próprio benefício. É a partir daí que esse jogo se torna cada vez mais sujo. Pensa comigo, homens que não possuem uma figura sólida para se espelhar têm dificuldade em encontrar seu devido lugar e o seu valor no mundo. Enquanto isso, do outro lado existe a grande mídia, que propaga mensagens que desvalorizam completamente o papel da força masculina na sociedade, fazendo com que esse homem acredite que pode ser fraco. Quem causa isso tudo são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós, que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir. E isso também afeta as mulheres e as famílias, que se tornam mais sobrecarregadas, e as consequências disso são mulheres cada vez menos femininas e famílias cada vez mais afundadas em desordem e caos. Mas quando te promovem mensagens como mulheres empoderadas, diga não à masculinidade frágil, mulher não depende de homem pra nada, eles não te contam esse detalhe. Te vendem uma promessa de liberdade, de empoderamento, mas não te falam o que vem junto com isso. Mas por que isso? Será que há um interesse em nos afastar do verdadeiro significado da masculinidade e da feminilidade para criar um ambiente mais favorável a nos manipular? Homens fracos, mulheres infelizes e famílias desestruturadas. Eis o cenário perfeito para buscarem preencher esse vazio existencial com coisas externas, que antes se encontravam dentro dos seus próprios lares. Em busca de uma felicidade que nunca encontrarão, amor pelo dinheiro, vícios em álcool e drogas, pornografia e prostituição se tornam reflexos dessa busca que nunca acabará enquanto não restaurarmos as famílias. Mas quando te vendem a ideia da modernidade, não te contam também sobre o índice de divórcio cada vez maior, as taxas de fertilidade cada vez mais baixas, as traições e os diversos episódios que vêm acontecendo devido ao desequilíbrio dos homens e das mulheres. Abre o carro e sai do carro! Perdoa. Você tem noção do me que perdoa, você por fez? favor, me perdoa. Você acha mesmo que isso é fruto de um movimento verdadeiro? Se uma sociedade perde seu núcleo de força e resiliência, sobra um coletivo totalmente inclinado a consumir aquilo que parece ser a solução para suas insatisfações e falta de propósito. Relacionamentos passam a não ter mais significados, jogos de azar parecem cada vez mais atrativos, sexo perde totalmente o sentido e o mundo se torna essa putaria desenfreada que nós vivemos. E se tudo isso parece intencional, é porque talvez seja. Em um mundo onde a influência e a atenção são a nova moeda, quanto vale uma sociedade desconectada, dependente e fragmentada? Se o jogo de poder depende de manipulação, o que os grandes players não fariam para te tornar mais frágil e manipulável? Por trás de cada mudança de narrativa,
De cada nova campanha que nos surge dizendo que é aceitável ou não, existe a intenção de promover exatamente aquilo que nos afasta de quem realmente devemos ser. Se sabemos que existem interesses em enfraquecer o homem e desestruturar as famílias, a próxima pergunta é: como isso está acontecendo? Estamos falando de uma era em que tudo o que consumimos, de séries e filmes até redes sociais, carregam mensagens sutis, mas constantes. São narrativas que nos ensinam o que é aceitável, o que é cancelável e o que deve ser totalmente descartável. E entre as maiores vítimas estão justamente aqueles que buscam o próprio lugar no mundo. Mas as redes sociais não estão sozinhas. Universidades, escolas, grandes corporações e até mesmo certos movimentos políticos e sociais, como o feminismo e os Red Pill, reforçam a ideia de que a verdadeira masculinidade deve ser enfraquecida, que a família é ultrapassada e que o individualismo é o caminho. Mas será mesmo o progresso? Ou estamos sendo conduzidos a uma sociedade onde a única verdade vendida é o veneno mais letal para todos nós? Quando homens e mulheres perdem a conexão com as suas essências, o preço disso não é apenas individual, mas coletivo. O isolamento cresce, o vazio se intensifica e, com ele, aumenta o consumo desenfreado de promessas de felicidade que nunca chegam. Mas e nós? Será que somos apenas peças nesse jogo? Ou ainda há algo que possamos fazer para recuperar nossa força e redescobrir a verdadeira essência do que é ser homem, mulher e família? Muitas pessoas são guiadas por ideias das quais elas desconhecem a origem. Suas vidas giram em torno de um ideal que elas nem sequer sabem como surgiu e como chegou até elas. E, para mim, não existem dúvidas quanto a isso. Principalmente no cenário de crise em que estamos vivendo, pessoas tomam como verdade absoluta uma ideia pela qual elas nem sequer se aprofundaram para saber se é um fato ou uma completa mentira. Basta ver um vídeo de 1 minuto no TikTok para acreditarem que encontraram a verdade mais concreta de toda a vida delas. Mas quando se trata de uma crise tão profunda, precisamos urgentemente ressignificar os nossos hábitos e crenças. O que está em jogo não é apenas uma questão individual, é o futuro de nossas famílias, das próximas gerações e da sociedade como um todo. Quando homens e mulheres passam a buscar o reencontro de suas essências, algo poderoso começa a acontecer. Surge uma sociedade mais forte, saudável, inteligente e segura. Se voltarmos a honrar aquilo que somos, teremos menos necessidade de buscar fora o que já existe dentro de cada um de nós. É assim que construímos um futuro de verdade. Então a pergunta que fica é: estamos verdadeiramente prontos para acabar com esse jogo? Porque mudar é possível. E começa quando decidimos derrubar o tabuleiro da mesa. Você está disposto a se levantar para isso? Se levantar para os homens significa deixar de se importar com aquilo que a modernidade promove, sabendo que tudo isso não passa de uma mentira. Mulheres frustradas e homens fracos vivem tentando colocar ideias na sua cabeça que não te levarão a lugar nenhum. Vão te dizer que homens podem ser sensíveis, que tudo bem você chorar e demonstrar seus sentimentos. Afinal, você é um ser humano. Mas eu te digo totalmente o contrário. O homem só será realmente admirado a partir daquilo que ele fizer. O valor de um homem é medido pela sua utilidade pro mundo. E ninguém quer saber se tá doendo, se tá sendo difícil ou se você não quer fazer. Eu só quero saber se você aguenta o tranco e se vai resolver a porra do problema. Assumir grandes responsabilidades e enfrentar as dificuldades que a vida coloca no seu caminho. É isso que fará você sair de um menino e se transformar em um homem de verdade. E não, isso não é uma escolha. Hoje em dia, é seu dever ser homem. É para isso que você veio ao mundo e foda-se se você gosta ou não disso. Apenas seja homem, assuma suas responsabilidades com honra, viva de acordo com valores e princípios verdadeiros e se torne forte física, emocional e mentalmente. Já para as mulheres, se levantar para esse jogo significa se tornar o contrário daquilo que é pregado atualmente. Em um mundo onde a vulgaridade é cada vez mais celebrada e promovida, a mulher que retorna ao verdadeiramente belo se torna uma detentora de amor, paz e harmonia, no mundo onde o caos está totalmente instaurado. Uma mulher modesta, cuidadosa e amorosa traz equilíbrio aos ambientes em que passa, lembrando a todos nós da importância da compaixão, da sabedoria e da beleza que existe no mundo. Essa é a verdadeira feminilidade, o reencontro com o belo, mesmo afogados no caos moderno. Esse é o poder das mulheres, salvarem o mundo através daquilo que elas são em sua essência, não do falso empoderamento que usam para te iludir. A busca por esse empoderamento mata quem você realmente nasceu para ser. Mas para que essa transformação aconteça, precisamos de muito mais do que palavras bonitas.
precisamos de ação, porque as virtudes não renascem por acaso. Elas exigem muita coragem para renunciar ao que é passageiro e força para buscar o que é eterno. Se quisermos restaurar nossa sociedade, devemos começar a nos transformar de dentro para fora, ressignificando aquilo que nos fizeram acreditar por vários anos. E é esse o verdadeiro chamado. Que cada homem busque ser forte, não apenas para si, mas para proteger, sustentar e guiar aqueles que dependem dele. E que cada mulher redescubra a sua essência, não para competir, mas para inspirar e unir aqueles ao seu redor, honrando assim o que há de mais virtuoso dentro de cada um de nós, mesmo sendo diferentes. A sociedade não se cura com promessas vazias ou ideias passageiras. Ela se cura com a coragem de homens que lutam por um ideal maior que eles e com a graça de mulheres que abraçam o poder da gentileza e da modéstia. Porque no final, são essas virtudes complementares que constroem um legado e definem o futuro de um povo. A mudança que tanto desejamos precisa começar agora e começa dentro de cada um de nós. Você está pronto para se tornar o herói que a sua família precisa? Porque o verdadeiro poder de transformação está nas suas mãos. É hora de trazer de volta o melhor que já fomos e nos transformarmos no melhor que podemos ser. Se você gostou desse vídeo e se interessou em estudar e se aprofundar em tudo que foi falado aqui, recomendo fortemente que assista o último vídeo que eu postei. Ele fala sobre o colapso que estamos vivendo na educação e com certeza vai te ajudar e muito na busca por conhecimento. Não só sobre o que foi tratado aqui, mas sobre qualquer outro assunto do seu interesse. Então te vejo em alguns segundos lá no outro vídeo, espero que esse tenha sido esclarecedor e seguimos em busca da virtude.